Do sexto ano, professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Todo mundo agora na página 81 da apostila 2, por favor. Muito bem, na página 81 você vai encontrar assim, atividade 1. E a primeira questão relembra aquilo que nós aprendemos na última sexta-feira na videoaula que eu dei sobre discurso direto e discurso indireto. A pergunta diz assim: como você reconhece o discurso indireto em narrativas escritas? Muito bem, essa número 1 eu vou fazer com vocês, presta atenção. Como você reconhece o discurso indireto em narrativas escritas? Bom, o discurso indireto é uma narrativa, é uma narração. Então você reconhece através do narrador. Se o narrador for em primeira pessoa ou terceira pessoa, nós temos um discurso indireto. Então eu reconheço o discurso indireto através do narrador, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. E o discurso direto? O discurso direto são falas, são conversas, certo? Dentro de um texto, eu reconheço o discurso direto através do travessão. Eu uso o travessão para representar as falas. Então, você pode montar a sua resposta aí. Como você reconhece o discurso indireto nas narrativas escritas? Através do narrador em primeira ou terceira pessoa. E o discurso direto? Através dos travessões, que representam as falas dos personagens. Ponto. 2. Reescreva os trechos da crônica à volta, transformando o discurso direto em indireto. Então, direto, falas, em indireto, narrativa. Acrescente os verbos de locução adequados a cada contexto. Olha só, então eu tenho aqui, até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca morreu faz 20 anos. Então, olha só. Como que eu transformo esse diálogo, né? Porque eu tenho que transformar discurso direto em indireto. Então, eu tenho que transformar o diálogo em narrativa. Até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. O homem pergunta ao vendedor se ele não tinha um cachorro. O vendedor responde que o Cusca morreu faz uns 20 anos. Ponto. Eu transformei o diálogo em narrativa. Difícil? Não acho. Vamos para B aqui. A tia parecia intrigada. Riachinho, Puluca? Por quê? A tia parecia intrigada. Questionou o homem sobre a cidade de Riachinho e o chamou de Puluca. Ele respondeu em tom de surpresa, por quê? Ele perguntou o porquê. Fica melhor assim. Ele perguntou o porquê dessa reação. Também não é complicado. Olha só, vou transformar o item C. Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então eu desci na estação errada. O homem afirmou que estava em Riachinho. A mulher respondeu que ele não estava em Riachinho, que Riachinho era a próxima parada do trem, que ele estava em Coronel Assis. O homem, indignado, diz então que desceu na estação errada. Então, o que eu fiz? Eu transformei, né, o diálogo em narrativa.
Vocês notaram que eu usei o narrador em terceira pessoa para transformar esse diálogo? Então, olha só. Comparando os trechos em discurso direto e as respostas dadas à atividade 1, responda. Qual tipo de recurso parece mais adequado à crônica do Veríssimo? E por quê? Bom, o que parece mais adequado é o diálogo. Então, obviamente, o mais adequado a essa crônica seria o discurso direto. Por quê? Porque em uma conversa fica melhor o discurso direto. Ele conversava com os personagens, ele dialogava com os personagens. Então, fica melhor, obviamente, travessão para representar tudo isso aí, tá? Para representar um diálogo, fica melhor o discurso direto. Pontuar. Bom, falar de pontuação, obviamente, vamos falar de travessão aqui, né, pessoal? As formas de utilizar o travessão. A forma normal você já conhece, né? Você coloca 2 pontos para introduzir que vem uma fala depois e coloca o travessão antes da fala. A professora lá dos pequenininhos, quando vocês eram bem pequenos, falava assim, ó, 2 pontos, nova linha, travessão. É isso. O travessão vai representar o início de uma fala. Mas tem outros 2 casos, tá? Que o travessão também é usado. Olha só. Olha o segundo caso aqui, ó. Um travessão pode introduzir a fala e 2 pontos marcar a narração intercalada na fala. Então, olha só. Olha aqui, ó. O filme vai começar. É uma fala. Avisou a mãe. Tá vendo? Isso aqui é o narrador que fala. E depois continua a fala do personagem. Venham logo. O filme vai começar, venham logo. Essa é a fala. Só que eu quero colocar uma fala do narrador, uma narrativa, uma narração no meio dessa fala. Então eu coloco a narração, ou seja, aquilo que o narrador está dizendo sobre a situação, entre travessões no meio da fala. Tá? Avisou a mãe. Isso aqui é o narrador, tá? Avisou a mãe. O filme vai começar. Avisou a mãe. Venham logo. Então, são 2 partes de fala da mãe, né? E uma do narrador dizendo que é a mãe que está falando. Avisou a mãe. Então, eu uso esses travessões no meio da fala. Para quê? Para simbolizar que é o narrador contando parte da história. Ok? Outra coisa que também fala do narrador é esse terceiro caso. Um travessão para marcar o fim, para marcar o início e o fim da fala. Então, ó, o início, o filme vai começar, venham logo. Tá aqui o travessão. Quando termina a fala, eu coloco outro travessão. Avisou a mãe. Esse avisou aqui é aquilo do verbo descende que eu tinha explicado na aula anterior, lá na aula de sexta-feira, tá, pessoal? Então, olha só, são essas outras 2 formas aqui de usar travessão, beleza? E aqui tem a atividade 2, olha só a atividade 2. Estão acompanhando? Quando vocês não conseguirem acompanhar muito rápido, dá stop, anota na apostila e continua a videoaula depois, tá, pessoal? Olha a atividade 2. Os balões de história em quadrinhos reproduzem as falas e os pensamentos das personagens. Leia a tira e observe o diálogo entre a mãe e a filha. Seu namorado ligou de novo. Ele disse que está com saudade, com uma saudade louca e que mal pode esperar pelo jantar dessa noite. Oh, ele falou isso? Na verdade, ele cantou, mas não foi no meu tom. Notaram as falas da mãe e da filha? Né? Então, olha só aqui.
Reconte as falas do último quadro usando discurso direto de acordo com a maneira 1 no uso do travessão. A maneira 1 no uso do travessão é aquela que eu expliquei aqui, ó. Travessão para iniciar a fala. Então, a mãe avisou. Né? A mãe avisou o quê? A mãe avisou, 2 pontos. Seu namorado ligou de novo. 2 pontos, nova linha, travessão. Então, a mãe avisou, 2 pontos. Travessão, nova linha, travessão. Seu namorado ligou de novo. Isso é o primeiro quadro. Daí você tem que fazer o terceiro quadro. A filha falou, a mãe avisou, a mãe respondeu, a filha disse, enfim, vocês que escolhem, tá? No segundo quadro, há uma mistura de discurso direto, quando a mãe se dirige à filha, e discurso indireto. Ela narra o que o rapaz havia dito. Transforme o discurso indireto do segundo quadro em discurso direto. Então, olha só. Ele disse que está com uma saudade louca e que mal pode esperar pelo jantar dessa noite. Para isso, para a gente transformar o discurso indireto que a mãe cometeu do segundo quadro em discurso direto, nós temos que criar um personagem, né? Você tem que colocar a fala na boca do homem que ligou para a filha, ok? E é isso por hoje, tá, pessoal? Eu quero que você me mande. Deixa eu só ver quanto tempo tem de aula aqui. Não, dá tempo de fazer mais um exercício. Dá tempo, dá tempo. Então tá. Olha só. O ortografar aqui, ó. Vamos fazer o ortografar também. Temos a lista A, né? A lista A e a lista B e a lista C. A lista A tem uso, casa, poso, do verbo posar, peso e musa. A lista B tem osso, caça, posso, passo e massa. A lista C tem urso, cansa, pulseira, penso e mansa. Muito bem. Nas listas A e B, a letra S está entre vogais, né? Tem entre vogais. Porque na lista A, as palavras estão escritas com S e na lista B estão escritas com SS. Bom, na lista A estão escritas com S porque entre vogais o som tem som de Z. O S entre vogais tem som de Z. Então, uso, casa, poso, peso, musa. O S entre vogais tem som de Z. E na lista B tem SS porque o SS simboliza que entre vogais o S tem som de S mesmo. Então, por isso eu tenho que usar 2 S's para simbolizar esse som do S mesmo, né? Osso, caça, posso, passo, massa, tá? 2 S's porque tem som de S e um S só entre vogais tem som de Z. Então, um S só entre vogais tem som de Z, 2 S's entre vogais representa o som do próprio S. B. Que som tem a letra S nas palavras da lista C? Que regra ortográfica exige que se use S em vez de SS? Na lista C, urso, cansa, pulseira, penso e mansa tem som do próprio S. Tem som de S mesmo. Mas por que regra ortográfica exige que use S em vez de SS? Porque tem uma consoante antes. Em urso, o R está antes do S. Em cansa, o N está antes do S. Em pulseira, o L está antes do S. Em penso, o N está antes do S. E mansa, o N também está antes do S. Então, que regra ortográfica exige que se use S em vez de SS?
o fato de ter uma consoante antes do S, ok? A atividade 3 é fazer uma cruzadinha, tá? Você tem uma cruzadinha aí para ser feita, tá? Eu quero que você faça a cruzadinha e o teste, tá? O teste só tem 1 e 2, só a cruzadinha e o teste, e mande a foto somente da cruzadinha e do teste. Porque as outras questões todas, né, nós já resolvemos durante essa aula, né? Então eu quero que você me mande a cruzadinha. Ah, professor, é muita tarefa. Não, não é muita tarefa, porque todas as outras questões aqui, ó, desde a página 81, eu fiz com vocês agora, durante a videoaula. É só você ir anotando. Se não deu tempo de você anotar, é só você voltar um pouquinho e anotar de novo. Volta o vídeo e anota, beleza? Eu quero que você faça a cruzadinha, tá? Ó, fala nas horizontais. Fala, número 1. Anota aqui. Fruta, número 2. Coloca aqui. Linha do poema, número 3. Anota aqui. Linha do poema. Cada poema é representado por uma linha que se chama... Isso mesmo. Ó, tem um S aqui, ó. Tem horizontais e verticais, tá? Verticais. Natural da Pérsia. Quem nasce na Pérsia é um Anota aí. Número 2 aqui da vertical. Recipiente para plantas. Eu coloco as plantas dentro do... Na vertical aqui, ó. 3. Cochicho. O que pode ser um cochicho? Ó, tem S e U. E façam o teste também, tá? Eu vou colocar a correção de tudo ainda hoje aí para vocês, beleza, turma? Um grande abraço e até a próxima. Então me manda a foto somente da atividade 3, somente a foto das cruzadinhas e do teste, tá bom, pessoal? Um grande abraço e tchau!